E olha, a noite de quinta-feira não foi só de festa pela classificação do São Paulo no Morumbi. O São Paulo passou pelo São Lourenço na Copa Sul-Americana, mas o racismo novamente foi pauta no pós-jogo. 2 argentinos foram presos. David de Tarso está ao vivo com a gente. Boa noite, David. Explica essa história pra gente. Pois é, Brau, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham nas diferentes plataformas da Jovem Pan News. Eu vi agora há pouco o Misael falando sobre a questão do Dia dos Pais e um pai teve que ir até a delegacia depois que a filha sofreu racismo nessa partida entre São Paulo e São Lourenço. Eu vou explicar para vocês. Porque foram 2 episódios de racismo, mas em momentos diferentes no estádio Morumbi. O primeiro deles ocorreu justamente com um torcedor do São Lourenço que estava na arquibancada. Ele estava assistindo ao jogo, começou a fazer imitações de macaco e chegou a arremessar uma casca de banana contra uma criança de apenas 12 anos. O pai dela foi então até a delegacia com essa casca de banana e também com algumas imagens de celulares que foram capturadas nesse momento nas arquibancadas ali envolvendo este caso de racismo, serão usadas como prova. O segundo episódio foi logo após o jogo, com um torcedor que estava no camarote junto com integrantes da equipe do São Lourenço. Ele também fez imitações de macaco e acabou detido. De acordo com o delegado que está à frente das investigações, o Celso Saad, ele diz que não há dúvidas de que houve realmente o crime de racismo em ambos os episódios. Essas imagens feitas pelos celulares, elas vão ser utilizadas como provas. Inclusive, esses 2 torcedores já foram ouvidos quanto a essa situação e agora eles devem ser transferidos para um presídio. O consulado da Argentina acompanhou os depoimentos, eles têm direito à defesa, mas o crime de racismo não é passível de fiança. Por isso, eles devem permanecer detidos até que toda essa situação seja esclarecida. O São Lourenço, como o segundo torcedor estava no camarote, junto com outros integrantes da equipe, negou que ele fizesse parte da equipe. O que aconteceu? Que o São Lourenço afirmou à imprensa que esse integrante estava, essa pessoa que foi acusada de racismo, junto com ali outros membros do camarote, porque ao chegar no estádio ele acabou sendo hostilizado pelos torcedores do São Paulo e por isso então eles o levaram para esse camarote para que ele pudesse permanecer ali, mas ele não faz parte da equipe, de acordo com o São Lourenço. Ainda emitiram uma nota dizendo que repudiam qualquer tipo de situação envolvendo o racismo. Mas foram esses 2 episódios que aconteceram no estádio do Morumbi. Brau. Perfeito, vamos seguir acompanhando. Obrigado, David, pelas informações. Nelson Kobayashi, queria te ouvir, Koba, do ponto de vista jurídico a respeito desse caso. O que é que pode acontecer com esses 2 argentinos acusados de racismo e o fato de serem os 2 acusados, pessoas de outra nacionalidade, interfere e de que maneira no avanço desse processo? Olha, Vitor, não interfere neste momento, porque estão em solo brasileiro, estão sujeitos, portanto, à lei brasileira e serão investigados normalmente pelos crimes que estão a eles sendo imputados, os crimes de racismo, né? É claro que é preciso fazer alguma diferença aqui do ponto de vista técnico, às vezes pode ser no conceito comum, social, um racismo, mas no conceito jurídico isso não seria o crime de racismo, seria o crime de injúria racial, que é uma ofensa em razão da raça que infelizmente tem uma pena até menor, é um crime que não tem penas tão graves. Infelizmente, porque de fato é uma ofensa que ainda persiste na nossa sociedade, não só brasileira, mas até dos irmãos também. Isso é um problema cultural mundial que ainda persiste e que deveria sim ter um tratamento não só de penas mais graves, de penas mais rígidas, mas também de isso ser assunto mais nas escolas, na educação, na formação social das pessoas, para que a gente não tenha mais esse problema, para que a gente chegue em uma sociedade civilizada, no mínimo, que não tenha esse tipo de ofensa de natureza racial. Mas os crimes aconteceram, segundo os denunciantes, e isso vai ser investigado pela polícia normalmente, mesmo com os autores destes supostos crimes sendo argentinos.